Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora e uma ótima terça-feira a todos que nos acompanham. A partir de agora você fica muito bem informado. E olha só, ícone do cinema americano Robert Redford morreu aos 89 anos. Vencedor do Oscar, Redford construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas de Hollywood. O ator e cineasta Robert Redford, vencedor do Oscar, morreu durante o sono aos 89 anos. O comunicado à imprensa informou que Robert estava nas montanhas de Utah, cercado por aqueles que amava. Redford construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas de Hollywood, tanto diante quanto atrás das câmeras. Ator consagrado desde os anos 60, ele se destacou em clássicos como Butch Cassidy, Golpe de Mestre e Todos os Homens do Presidente. Ao longo da carreira, Redford recebeu prêmios importantes em sua trajetória, incluindo o Oscar de Melhor Diretor por Gente como a Gente, em 1980, consolidando-se como um artista multifacetado. Ele também levou um Oscar honorário em 2002, por ser uma inspiração para cineastas de todo o mundo. Ele também fundou o Instituto Sundance, que mais tarde deu origem ao Festival de Sundance, uma das principais vitrines do cinema independente mundial. Engajado em causas ambientais, o ator-diretor se tornou referência por unir sucesso artístico com compromisso cultural e social. Em 2018, no filme Em O Velho e a Arma, ele anunciou sua aposentadoria da carreira de ator. E um estudo voltou a expor a desconfiança de parte dos americanos em relação às vacinas. A tendência preocupa os especialistas, que temem um ressurgimento de doenças já controladas. Uma pesquisa publicada mostra que 1 em cada 6 pais americanos evita ou atrasa a vacinação infantil. O estudo realizado pelo jornal The Washington Post e pela ONG KFF ouviu mais de 2.500 pais e apontou que cerca de 9% decidiram não vacinar seus filhos contra doenças como poliomielite, sarampo, cachumba e rubéola. A resistência às vacinas nos Estados Unidos cresceu desde a pandemia, impulsionada pelas teorias falsas que associam imunizações ao autismo. O reflexo já foi sentido neste ano, com o pior surto de sarampo em 3 décadas, com mais de 1.400 casos e 3 mortes. A pesquisa também revelou que os pais que adiaram ou evitaram a vacinação de seus filhos tendem a ser brancos, conservadores, ser menores de 35 anos, muito religiosos e, em alguns casos, educam seus filhos em casa. Apesar disso, a maioria dos americanos ainda apoia a vacinação obrigatória nas escolas. Segundo o levantamento, os pais mostraram-se menos propensos a imunizar contra a Covid-19 ou a gripe. Aproximadamente metade disse não ter vacinado seus filhos contra a gripe no ano passado e 56% indicaram que não confiavam na segurança das vacinas contra a Covid-19 para crianças. As dúvidas se ampliaram com a condução do secretário de Saúde Robert Kennedy Jr., conhecido por seu ceticismo em relação às vacinas. Ele demitiu a diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, Sue Monares, que deve prestar depoimento ao Senado ainda nesta semana. Kennedy também reformulou o comitê que assessora o governo sobre imunizações, incluindo membros críticos às vacinas contra a Covid-19. Especialistas alertam que, se a tendência continuar, doenças potencialmente fatais, que a vacinação infantil rotineira eliminou em grande parte, poderiam voltar a se espalhar nos Estados Unidos. E os dados divulgados na última segunda-feira confirmam que a economia chinesa mostrou mais sinais de desaceleração em agosto. Os números indicam que a produção industrial e o consumo cresceram ao ritmo mais lento em quase um ano. O Escritório Nacional de Estatísticas divulgou dados que apontam que a economia chinesa mostrou mais sinais de desaceleração em agosto. Os números indicam que a produção industrial e o consumo cresceram ao ritmo mais lento em quase um ano. A segunda maior economia do mundo enfrenta dificuldades para obter uma reativação completa desde o fim da pandemia de Covid-19, com seu antes vibrante setor imobiliário agora mergulhado em uma crise da dívida e exportações que enfrentam dificuldades crescentes. A tendência contribuiu para uma queda na confiança dos consumidores, que afetou os gastos e colocou em risco o objetivo oficial de crescimento para este ano, estabelecido pelo governo ao redor de 5%.
Em agosto, a atividade industrial chinesa cresceu 5,2% na comparação com o período homólogo do ano anterior, o ritmo mais lento desde o mesmo mês do ano passado. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas entrevistados pela agência Bloomberg, que era de mais 5,2%. O Escritório Nacional de Estatísticas também indicou que as vendas no varejo, principal indicador de consumo, subiram 3,4% no mês passado. Este é o ritmo mais lento desde novembro e igualmente inferior aos 3,8% estimados na pesquisa da Bloomberg. E o Jornal Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 14 horas você acompanha mais notícias ao vivo. Até mais!